Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para os irmãos do grupo Deus é a Minha Força, aqui é o vosso irmão Ângelo, sou o irmão de vocês em Cristo Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus para o grupo também, Cristo és a salvação, amém, meus irmãos? Aleluia, graças a Deus. Quero ler aqui uma palavra, aqui no livro de Salmos, capítulo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Cantai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe o abismo em tesouros. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Aleluia, glória a Deus. Quero orar, irmãos, um pouquinho aqui, juntamente com os irmãos. Amém? Quero orar porque a única maneira de alívio para a alma do homem se chama oração. Graças a Deus. Quero orar aqui juntamente com os irmãos, uns 10 minutos, para que Deus venha ter misericórdia de nossa vida. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Pai, estamos aqui diante do Senhor, meu Pai. A Tua palavra, meu Pai, foi lida nesta madrugada, dizendo, ó Pai, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor com harpa de 10 cordas, porque o Senhor, meu Pai, é digno de toda honra e toda glória, meu Pai. O Senhor, meu Pai, é digno de todo louvor, meu Pai. Ó Jesus querido, o Senhor, meu Pai, é digno de toda honra e toda glória. Ó Jesus da glória, perdoai, meu Pai, os nossos pecados nesta madrugada. Nos ajuda, meu Pai, a adorar o Teu nome, adorar o Senhor, meu Pai. Enquanto, ó Pai, ainda há tempo, como está escrito no livro de Isaías, no capítulo 55 e no versículo 6, meu Pai, quando diz que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ó Jesus querido, ainda, meu Pai, o Senhor está na terra com o Teu Espírito, mas um dia Ele será tirado, meu Pai.
ele será tirado, meu Pai, da terra, e os homens, ó Pai, entrarão em desespero, porque, ó Pai, o Espírito do Senhor vai ser retirado da face da terra. No livro, ó Pai, de Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 7, lá está dizendo sobre o Espírito do Senhor, que o inimigo, o anticristo, já opera no mundo, mas ainda existe um que o detém, que é, meu Pai, o Espírito do Senhor. Mas ele será tirado, ó Pai, assim diz a tua palavra, ó Jesus querido. E os homens, meu Pai, entrarão em desespero, porque aquele, ó Pai, eles rejeitaram, meu Pai, eles rejeitaram a graça do Senhor. Eles rejeitaram, meu Pai, o Espírito do Senhor. Ó, meu Pai querido, uma certa feita, meu Pai, o Senhor olhou para Jerusalém e chorou, o Senhor da glória. O Senhor chorou, meu Pai, quando olhou para Jerusalém, porque o mundo, meu Pai, não aceitou o Senhor. O mundo, meu Pai, preferiu mais as trevas do que a luz. Ó Jesus querido, imagina, meu Pai, o sentimento do Espírito do Senhor, porque o Senhor veio para aqueles que o amavam, e aqueles te rejeitaram, meu Pai. Ó Jesus querido, mas está chegando a hora, meu Pai, que o homem vai se arrepender, mas será tarde, ó Pai. Ele será tarde, ó Senhor da glória, porque o Senhor irá buscar a tua igreja. Perdoa, meu Pai, os meus pecados, os pecados deste irmão que está ouvindo esta oração, meu Pai. Ó Jesus da glória, como nós, meu Pai, precisamos do Senhor. Como nós, meu Pai, somos necessitados do Senhor. Ó Jesus querido, tantas pessoas, meu Pai, que está sendo enganada por Satanás, meu Pai. Satanás, meu Pai, é um adversário terrível. Ó Jesus querido, mas aqueles, meu Pai, que temam ao Senhor, aqueles, meu Pai, que têm o coração aquebrantado, que tema ao Senhor, conseguirá se livrar, meu Pai, das garras, meu Pai, de Satanás. Uma certa feita, meu Pai, Salomão dizia em Eclesiastes, ó Pai, no capítulo 7, no versículo, ó Pai, 26, ele dizia, meu Pai, que achou uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, meu Pai, cujo coração são redes e laços para derrubar o homem, Senhor. Mas ele dizia, meu Pai, um certo tipo de mulher. Ele dizia que quem for bom diante de Deus conseguirá fugir, meu Pai, desse tipo de mulher. A mulher adulta, meu Pai. E assim, meu Pai, nós podemos jogar para o lado espiritual.
Satanás, meu Pai, tem colocado muito orgulho no coração do homem, meu Pai. Ele tem colocado, meu Pai, uma grandeza espiritual no coração do homem. E ele, meu Pai, não está apercebido. Ó Jesus querido. Mas aquele, meu Pai, que tema o Senhor, ele fugirá, meu Pai, dessas coisas. Ele continuamente está reconhecendo do fundo da sua alma as suas misérias, as suas desgraças, meu Pai, diante do Senhor que é santo, ó Pai querido. Aquele que é humilde, meu Pai, ele não se engrandece. Aquele, meu Pai, que é humilde, ele não bate no peito, meu Pai, contando vantagens, ó Pai. Ele fica calado. Ele é humilde porque ele te conhece. Ó Jesus querido. Ele não fica batendo no peito, meu Pai, dizendo, ó Pai, que é melhor, que prega melhor, meu Pai, que é isso, que é aquilo. Não, Senhor. Ele é humilde. Ele fica calado, meu Pai, até a hora de o Senhor o chamar. Ó Jesus querido. Tantas pessoas, meu Pai, que estão falando das coisas espirituais de uma maneira tão carnal, de uma maneira tão simples, tão carnal, meu Pai. Ó Jesus da glória. Tantas pessoas, meu Pai, brincando de oração, brincando, meu Pai, com a Tua palavra, brincando, meu Pai, fala de oração como se fosse uma coisa comum, como se fosse uma coisa tão normal, meu Pai. As coisas, meu Pai, está como a Tua palavra diz, que nos últimos tempos, meu Pai, os homens ficariam escarnecedores das coisas espirituais. Eles falariam, meu Pai, das coisas espirituais de uma maneira carnal, meu Pai. Ó Jesus poderoso, mas o Senhor, meu Pai, é santo. O Senhor é tão santo, meu Pai. O Senhor é tão santo. Ó Jesus querido, alevanta, meu Pai, a minha vida. Alevanta a minha vida para pregar, para orar por aqueles que necessitam. Ó Jesus querido, nos ajuda, meu Pai, nesta madrugada. Ajuda aqueles, meu Pai, que estão sofrendo. Ó Jesus da glória. Eu te suplico, meu Pai, nesta noite, nesta madrugada, meu Pai. Ó Deus poderoso. Ó Jesus querido.